Queridos amigos e amigas, estamos de volta. Vamos lá para a nossa quarta aula desse terceiro módulo, Ação Transformacional, o ponto decisivo. Eu tenho falado com você nesse módulo especificamente sobre autoliderança, exatamente sobre ações que você precisa no teu dia a dia e obstáculos que você precisa enfrentar, superar se você deseja de fato desenvolvimento e ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. Veja bem, eu falei com você a respeito de quatro obstáculos que você precisa superar no teu desenvolvimento, na tua jornada, na tua carreira, seja em que área for. Você sempre vai se deparar, independente do momento que você está passando, você vai se deparar com essas barreiras que você precisa superar, que você precisa transpor se você quer realizar algo diferente daquilo que você tem realizado até aqui e ter resultados completamente diferentes daqueles que você tem alcançado até o momento. Então vamos lá. Esse obstáculo aqui é um obstáculo que grande parte das pessoas enfrenta quando elas começam, ou pelo menos quando elas desejam fazer alguma mudança. Você sempre vai enfrentar o obstáculo do perfeccionismo. Geralmente, pessoas que se deparam com o perfeccionismo ou que professam perfeccionismo, posso dizer que são adeptos do perfeccionismo, elas geralmente têm a seguinte declaração: assim que eu achar o melhor caminho, eu me envolvo com isso. Você tem alguns extremos muito perigosos nessa jornada do desenvolvimento. O primeiro extremo perigoso é o imediatismo, achar que rapidamente eu vou ter resultados. O outro extremo é o extremo de você nunca começar, que você acha que precisa ter todas as condições ou todo o cenário precisa estar perfeitamente adequado para que você comece. Isso é um grande problema. Se muitas pessoas são paradas pelo imediatismo ou são sabotadas pelo imediatismo, outro tanto de pessoas são paralisadas pelo perfeccionismo. Mas eu vou dizer para você algo que talvez você nunca ouviu. Essa questão do perfeccionismo muitas vezes nada mais é do que, na verdade, fuga que você tem abraçado para não começar a fazer aquilo que você precisa fazer. Por que eu digo para você que é uma fuga? Porque você cai num auto-engano. Então, a barreira do perfeccionismo, a barreira da perfeição é similar à do engano. Você acha que em algum momento você vai estar plenamente, 100% preparado? Como é o ser humano que está plenamente preparado, 100% preparado para abraçar todas as oportunidades que lhe aparecem na frente? Há algum ser humano totalmente preparado? Eu acredito que não. Você se prepara à medida que você começa a caminhar. Mas espere um pouquinho, será que nós não temos que ter algum tipo de preparo? É claro que sim. Só que o treino, o aperfeiçoamento, só que a sua excelência, a sua constância, ela na verdade, ela aperfeiçoa o seu talento, ela aprimora o seu talento. A disciplina ajuda muito mais do que a motivação, embora sejam coisas muito importantes, características muito importantes. Só que presta atenção, nós muitas vezes queremos sempre algo muito seguro, nós queremos sempre as respostas claras, certas, exatas na nossa frente para que saiamos do lugar. E na vida não acontece assim, na vida real não é assim. Talvez você tenha perdido grandes oportunidades de começar um empreendimento, um negócio, um projeto, um plano, uma parceria, um negócio. De repente você tem aí algo dentro de você queimando, uma iniciativa, uma ideia que você tem nutrido há tanto tempo, muitos projetos de investimento, só porque você nunca coloca em prática, porque você está esperando que tenha o melhor momento, o melhor cenário. Você está de repente pensando que vai aparecer a melhor das condições. É um obstáculo e você não tem saído do lugar exatamente por causa disso. Eu quero aqui impulsionar você. Você precisa de uma alavanca e eu quero ser aqui essa alavanca, wake up na tua vida. Desperta, acorda, que você precisa começar a desenvolver seus talentos, suas capacidades e as suas habilidades. O crescimento é uma caminhada, é uma jornada, um processo de descoberta constante. Se você não tiver a disposição de descobrir algo novo, de criar algo novo, de mergulhar, de se debruçar para novas ideias, para novas oportunidades, novas possibilidades, novas conexões, pessoas diferentes, você vai ficar o tempo todo preso aí esperando que a melhor condição apareça para que você tenha algum tipo de iniciativa. Não espere a melhor condição. O perfeccionismo, na verdade, é uma fuga. E eu digo para você por quê. Você deveria focar na excelência, em fazer o seu melhor, entregar o seu melhor todos os dias, a cada momento, entregar o máximo que você puder de si, ter aquela sensação de que você de fato está se esvaziando, tanto que você está entregando, mas não, você fica então enchendo a tua cabeça de informações, você lê um livro após o outro, faz um treinamento após o outro, o que é muito bom,
você faz cursos como esse aqui, por exemplo, esse impulsionamento, essa ação transformacional, isso é precioso. Mas a partir do momento que você estiver absorvendo, comece a entregar, comece a dar, comece a andar, comece a caminhar. O passo seguinte ele vai ser mostrado à medida que você se mover adiante. Então a vida caminha para frente, não é para trás, e não adianta ficar paralisado esperando então que alguma coisa apareça na tua frente, seja um sinal, alguma coisa sobrenatural aconteça para que você saia. Quantas pessoas têm engavetado projetos, quantas pessoas têm engavetado planos, sonhos, coisas assim fantásticas, formidáveis, mas por causa de quê? Não, elas se debruçam, elas abraçam o maldito perfeccionismo para dizer que querem realmente fazer alguma coisa, mas não conseguem fazer. Pode parecer muita fraqueza. Eu fico vendo pessoas fugindo às vezes de começar alguma coisa, dizendo que são perfeccionistas. Na verdade, elas estão com medo ou com receio de confrontar o que? A falta de excelência. Eu estava vendo certa vez, eu gosto demais de assistir esses programas, né, de competição culinária que passam aí na TV e nos programas e tudo mais. Eu estava assistindo certa vez pela Netflix um programa muito legal sobre sobremesas. E uma das pessoas ali, das competidoras, ela se dizia muito perfeccionista. E eu pensei, puxa, ela deve fazer coisas assim extraordinárias, ela deve cozinhar, ela deve fazer sobremesas assim incríveis. Mas para minha surpresa, ela foi eliminada no segundo episódio da série. Incrivelmente, no segundo episódio ela foi eliminada. E ela, que ficava ali tão presa no seu perfeccionismo, na verdade ela estava afundada com os seus pés na zona de conforto. Você sabe por quê? Porque pessoas que alimentam essa ideia de perfeccionismo, elas nunca se arriscam, porque elas nunca se veem preparadas o suficiente para fazerem coisa diferente, para fazerem coisas novas. Elas nunca se arriscam, elas nunca saem para fazer qualquer coisa. Eu fiquei surpreso que ela se dizia uma pessoa tão perfeccionista, uma mãe perfeccionista, que exigia muito, que cobrava muito, que sempre ansiava fazer com excelência. O que se demonstrou, na verdade, ao longo daqueles capítulos, logo nos primeiros capítulos daquela competição, foi que ela, na verdade, era muito incompetente. Essa é a verdade. Muitas vezes, o seu perfeccionismo é só uma fuga da sua incompetência. Você não encara a realidade, você tem sido ineficaz, sido ineficiente, incompetente, não tem tido efetividade e aí você está fugindo, correndo para os braços do perfeccionismo. Pare com isso agora mesmo, pare de fugir para essa, ou então se esconder nessa vala, nessa cova do perfeccionismo. Às vezes o que tem faltado para você é excelência, é ousadia para encarar a tua realidade, para encarar os teus desafios. Em contrapartida, certa vez aconteceu comigo, eu gosto de tocar violão, e quando eu comecei a aprender a tocar violão, tinha um amigo meu que já tocava há muitos anos, ele era um expert, era um cara que tocava demais, era um músico excepcional, um cara muito afinado, tocava e cantava com muita maestria. Mas eu me lembro que eu comecei a tocar violão, eu sabia fazer, acredito que 2 ou 3 notas, e mesmo assim com muitas dificuldades, fazer aqueles acordes, fazer aquelas posições do violão era muito difícil, sem contar que eu precisava ficar o tempo todo olhando para o braço do violão para poder posicionar os meus dedos corretamente. E aí uma vez nós fomos tocar, né, perto de alguns amigos, assim, fazer um trabalho, tocando o violão e tocando algumas músicas, e aí tinha uma pessoa do meu lado, e essa pessoa começou a rir de mim, ela começou a zombar, aquele cara já tocava há muito tempo, e ele de repente começou a rir de mim, começou a zombar, começou a fazer graça, começou a apontar o dedo, fazer zombaria. Eu não me importei com aquilo, eu sabia que eu estava começando e que eu precisava ter aquela coragem de encarar o público, de encarar uma plateia e tocar mesmo assim, mesmo errando, mesmo não sabendo fazer aquelas notas. É assim que a gente aprende na vida, é assim que a gente cresce. Logo depois, eu toquei em muitos outros lugares, em plateias enormes, com milhares de pessoas, e depois eu consegui vencer aquele medo. Presta atenção, você de repente está aí fugindo, né, e abraçado com medo, dizendo que é perfeccionista. Pare com isso, não espere o melhor momento e a melhor condição. Vamos avançar. Obstáculo da inspiração. O que é o obstáculo da inspiração? Geralmente, quem está vivendo, ou quem está enfrentando o obstáculo da inspiração, e todos nós iremos enfrentá-lo, diz geralmente assim, pessoas que enfrentam esse obstáculo, geralmente dizem assim: não sinto vontade o suficiente para fazer o que tem que ser feito. E eu vou falar para você algo aqui muito importante: não é todos os dias que você vai querer fazer aquilo que você precisa fazer, mesmo que seja a coisa mais necessária, mais importante, ou até seja a coisa que você mais gosta de fazer.
Nós somos seres humanos, não somos máquinas, nós não somos programados por meio de um controle remoto, nós não somos dado corda ali e a gente começa a funcionar. A vida não funciona desse jeito. Geralmente você não tem vontade de fazer as coisas. Geralmente você não quer fazer as coisas. Geralmente você muitas vezes tem aquela indisposição. E você pensa assim, quando eu tiver plenamente inspirado, aí eu vou começar a fazer. E eu vou te dizer, então, se for assim, você nunca vai começar absolutamente nada. Porque nem sempre você está inspirado para fazer tudo o que você precisa fazer. A motivação te leva a fazer algo, a motivação que te leva a fazer algo não cai como uma luz forte sobre você. Ou seja, aquela motivação que você fica esperando, na verdade, é você que precisa soprar essa chama, é você que precisa aquecer essa chama, da vontade de fazer, da disposição de fazer, e é por isso que você precisa se governar, se liderar, porque a tua vontade vai contra você mesmo. Entende isso? O teu cérebro não quer sair da inércia, não quer tentar algo novo, não quer fazer algo diferente. Há pessoas que quando estão empolgadas, elas agem, fazem tudo o que é preciso, mas quando a empolgação vai embora, elas caem no marasmo, elas sucumbem ante a passividade, a inatividade, elas se escondem, começam a dizer que são perfeccionistas, elas começam a dizer que não estou com vontade. Apenas faça o que tem que ser feito. Uma lição muito importante a se aprender na vida é que grande parte das coisas que fazemos nos trarão prazer depois. Escuta uma coisa aqui, geralmente a relação é dor e depois prazer, não é prazer para depois eu ter que sofrer aquelas dores. Geralmente nós temos que tolerar, nós temos que enfrentar muitas dores, nós temos que encarar muitas dores para fazer aquilo que nós tanto queremos fazer na nossa vida. Geralmente a dor é o início que teremos que ter de entusiasmo para realizar qualquer coisa de relevante na nossa vida, ok? Vamos avançar então. A espera da motivação pode ser uma grande armadilha. Se você precisa que todos os dias alguém da tua família fique batendo a mão nas suas costas, te elogiando, te reconhecendo, ou é o médico, é o professor, é o seu líder, seu gestor, o seu mentor, o seu chefe, seu gerente, o seu patrão, seu líder espiritual, fique enviando mensagens para você, olha, parabéns, muito bom, quero te motivar, quero te encorajar, para só assim você agir, você realmente não está comprometido com o seu crescimento. Eu vou te dizer uma coisa, você precisa ter um senso de comprometimento com você, maior do que todas essas pessoas têm. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, eu prefiro me cobrar mais do que qualquer outra pessoa possa me cobrar. Então você precisa ter essa sensação de que você já está investindo no teu crescimento, trabalhar com excelência, desengavetar aqueles projetos, ler aqueles livros, colocar em prática aqueles livros, aqueles insights que você às vezes anota, que você escreve, que você printa a tela, que você manda para alguém, que você compartilha. Você precisa colocar isso em prática e não espere ter a inspiração e a motivação suficientes para poder começar a fazer aqueles cursos, visitar aquelas pessoas, liderar aquela equipe, ser uma pessoa de influência, perder peso, criar hábitos melhores, alimentares, lidar com seus filhos de maneira mais madura, fazer um check-up na sua saúde, ou o que quer que seja que você precisa fazer, comece a fazer, pare de ficar esperando motivação suficiente. A motivação não te leva a lugares onde somente a disciplina vai te levar. Então há lugares que não dependem de motivação, depende de disciplina, aplicação. Você precisa ser, como eu gosto de dizer, foda. O que é isso? Focado, ousado, determinado e aplicado. Esquece a parte erótica da palavra aqui, tá? Focado, precisa ser ousado, precisa ser determinado, precisa ser aplicado. Esse é o verdadeiro significado de uma pessoa foda para valer, a pessoa que faz a coisa acontecer. Você está focado? Você é ousado, é corajoso, é determinado, é aplicado no teu dia a dia? Eu quero instigar isso aqui em você, quero ativar isso aqui na tua identidade hoje, quero ativar a tua bravura, ativar a tua imbatibilidade, a tua invencibilidade. É isso que eu quero fazer com você ao longo desse curso. Então faça mesmo sem estar motivado. Então, sabe o que vai acontecer quando você fizer mesmo não querendo fazer? Autorrealização. A motivação vai aparecer e vai te manter em movimento. Fazendo o que for preciso, a motivação vai te manter depois. Presta atenção, comece com a disciplina. A motivação depois vai vir, vai te enriquecer, vai te trazer prazer, satisfação, contentamento. Vai fazer você transbordar para outras pessoas. Você vai estar motivado, o que é muito bom. A automotivação é fundamental também, mas pense sempre em termos de ser aplicado, ser determinado,
ser focado e ser ousado nas ações que você precisa implementar. Veja se você está engajado em coisas grandes que jamais seria capaz de fazer. Você jamais imaginava ser capaz de fazer. Você está engajado em coisas assim? Ou você está aí ainda, né, em coisas superficiais, coisas secundárias, está amassando barro ainda, está aí pisando nesses lugares, está aí nesse cantinho parado, está aí focado nessas coisas, perdendo seu tempo? Firme um compromisso consigo mesmo de iniciar e continuar crescendo. Ao fazê-lo, você vai desfrutar do processo. Simplesmente faça, e ao olhar para o alvo a ser atingido, você vai ficar satisfeito em saber a distância, porque a distância percorrida até aqui já é maior do que aquela distância que você precisa para poder chegar. Eu estava certa vez correndo, e eu gosto de correr ao ar livre, estava correndo por uma rodovia, e perto de chegar daquele objetivo que eu havia traçado para mim mesmo, o que aconteceu? Eu estava indo e começaram aquelas dores, não era nem questão de fôlego, eu estava muito bem de fôlego, o preparo físico estava até legal, só que eu comecei a sentir algumas dores, né? Comecei a sentir algumas dores nas articulações, uma inquietação nos tendões, e aquela dor começou a me incomodar, a me inquietar, mas de repente eu olhei, parei por um momento, eu já tinha corrido mais ou menos uns 5 ou 6 quilômetros, eu estava para chegar, quando de repente veio uma voz dentro de mim dizendo o seguinte: você já percorreu um caminho muito maior. Ou seja, aquele caminho que falta para você chegar é menor do que aquele que você já percorreu. E é por isso que muitas vezes, quando você está às vésperas de conquistar algo, quando você está próximo de abraçar uma nova realidade, próximo, uma estação mais abundante na tua vida, geralmente as dores aparecem. As dores do desconforto, as dores porque a tua mente já começa, parece que trabalhar contra você, começa a dizer: não vai dar certo, você vai desistir, você não vai cruzar a linha de chegada, você não vai cruzar essa fronteira, você não vai romper esse limite. Aí você precisa então ter aquela resiliência, você precisa assumir o comando, precisa se liderar, precisa de fato dizer quem é que está no comando da bagaça e continuar e ir até o final. Tá certo? É a mesma coisa que eu quero dizer para você. O caminho que falta para você chegar é muito menor do que aquele que você já percorreu. Então continue caminhando, continue respirando, continue andando, continue correndo. Não é hora de você parar. Beleza? Outro obstáculo que para mim, sem dúvida, por que não dizer que talvez seja o maior dos obstáculos? O obstáculo da comparação. Quantas pessoas eu converso e elas dizem assim: eu tenho tanta vontade de gravar um curso, eu tenho tanta vontade de ajudar as pessoas, eu queria tanto poder monetizar pela internet, quero tanto abrir um negócio, mas esse mundo é muito concorrido, eu não tenho aquilo que o fulano de tal tem, eu não tenho aquela condição, eu não tenho esse equipamento, eu não tenho essa influência, eu não tenho essa equipe, eu não tenho esse dinheiro. Porque o grande problema não é porque você não tem, é porque você não para de se comparar. Não consigo fazer o que os outros fazem, são muito melhores do que eu, porque você está se comparando. Aí eu pergunto para você: qual é o teu parâmetro de comparação? Qual é o teu parâmetro de sucesso? Você está olhando para quem? Eu quero fazer aqui com você uma diferenciação. Inspiração é completamente diferente de comparação. Na inspiração, você olha para a vida de alguém, uma pessoa que você admira, uma pessoa bem-sucedida, e você diz assim, você absorve da história dela energia para aplicar na tua história, para que você absorva o conhecimento, absorva de fato a inspiração, você absorva de fato aquilo que essa pessoa está vivendo, aquilo que ela aprendeu, tá? No caminho dela, você absorve tudo isso. Isso é muito importante. Ou seja, você utiliza da energia dela, da vida daquela pessoa, para aplicar na tua vida, para você seguir o caminho do aprendizado e chegar, às vezes até muito mais alto, ou chegar muito mais longe do que ela chegou. Só que o problema da comparação é porque é o seguinte: a pessoa não se contenta apenas em se inspirar, ela começa a desejar a vitrine que aquela pessoa vive e fazer exatamente aquilo que aquela pessoa fez, ter as mesmas coisas que ela tem, fazer do mesmo jeito, andar pelos mesmos lugares. Ou seja, você faz da vida daquela pessoa, ou melhor, da vitrine daquela pessoa, porque nem sempre as pessoas mostram aquilo que elas são. Você usa a vitrine daquela pessoa como uma plataforma para você viver. E olha, pare de ficar usando a vida dos outros como um gabarito para a tua vida. Pare de ficar usando a vida das pessoas como uma régua absoluta para aquilo que você vai viver. Enquanto você estiver fazendo isso, esse obstáculo vai ser um obstáculo muito pernicioso para a tua jornada, para a tua caminhada. Por quê? Porque comparar-se é se limitar. Você se compara com quem? Você busca ultrapassar quem? Você busca ser igual a quem?
Por que essa vontade toda de querer ser igual a alguém, de querer ter o que aquela pessoa tem? Você precisa se comparar com você mesmo, você precisa ultrapassar em você mesmo, o limite tem que ser você. Entende o que eu estou dizendo? É claro que aquela pessoa vai te inspirar, é claro que aquela pessoa vai te enriquecer, é claro que aquela pessoa vai te ajudar, vai te instigar, vai te encorajar, mas para por aí, meu amigo, para por aí. Tem gente que idolatra pessoas, tem gente que celebra, aquela pessoa chega, ele bajula e ele fica ali do lado, aquela coisa. Hoje se fala tanto a respeito de network, network é fundamental. Mas muitas vezes as pessoas só se aproximam de outras com interesses, para absorver o máximo que aquela pessoa tem, para sugar ao máximo que aquela pessoa tem. O quanto você se apresenta para alguém para servir, para cooperar, para ajudar, para se apresentar de fato, para acrescentar algo na vida daquela pessoa, para agregar algum tipo de valor. Porque você vive se comparando. A comparação é uma distração com a qual você jamais deveria perder o seu tempo. Não compare o seu desempenho com o de outros, até porque você precisa superar os teus desafios. Entenda isso, você precisa superar os teus desafios que você mesmo definiu para si. Ao ver tanta gente construindo histórias relevantes de sucesso, algumas pessoas ficam paralisadas olhando para suas condições e aguardando chegarem naquele patamar para começarem a desenvolver alguma coisa. Elas pensam assim: quando eu tiver a condição que aquela pessoa tem, eu faço alguma coisa. Eu não tenho tudo que aquela pessoa tem, é o que eu estava dizendo para você. Por isso é tão complicado a comparação. Geralmente as pessoas querem ter tudo que pessoas de sucesso têm, sem aprender o que elas aprenderam. O que essas pessoas têm? Essas pessoas têm o que? Aprendizado, caminhada, maturidade, sabedoria. Elas têm história. Qual é a tua história? Porque se você entrar na história do outro, você vai esquecer da tua história, que é a principal. Se você for viver a história do outro, eu já falei sobre isso aqui, você vai esquecer da tua história. Pare de se comparar. Pare de querer encontrar o melhor caminho. Ok? Vamos avançar? É melhor você muitas vezes bancar o ridículo do que ser medíocre. Eu sei que você procura conexões para aprender com outras pessoas, crescer tendo o exemplo de outros, copiar o que eles fazem, compartilhar ideias, planos em comum, desenvolver suas metas. Isso é mudança de mindset. Ótimo, excelente. Continue fazendo isso, mas não fique só limitado a isso. Há coisas que só você tem. Não fique bloqueado, travado, aí intimidado, paralisado na vida, esperando receber tudo o que os outros têm ou receber dos outros para que você comece alguma coisa. Tem gente que diz assim: se eu tivesse toda aquela instrução, se eu tivesse aquela oportunidade, se eu tivesse aquela condição, se eu tivesse toda aquela situação, aquelas pessoas, aquelas conexões. Comece com aquilo que você já tem, comece com aquilo que você já sabe, comece com aquilo que você tem nas mãos. Ninguém começa nada do zero. Eu comecei do zero. Como do zero? Você tinha uma ideia. Pode ser que você não tinha um dinheiro, não tinha um recurso, mas você tinha uma ideia, você tinha disposição, você tinha coragem, teve ousadia, teve o que a maioria das pessoas não tinha, iniciativa. Então você não começou do zero, é porque as pessoas pensam sempre em zero com dinheiro. Não, tem coisa que vale muito mais do que o dinheiro, tá? Então é melhor você bancar o ridículo e ser ridículo logo do que ser medíocre a vida inteira. Então, se você tem que fazer alguma coisa, comece com o que você tem. Outro obstáculo muito importante de ser compreendido: o obstáculo de ser ultrapassado e ser vencido. O obstáculo das expectativas. Qual expectativa as pessoas geralmente falam assim quando elas começam o processo do desenvolvimento e da sua liberdade e da transformação? Elas dizem assim: eu não imaginava que seria tão difícil assim. Então, peraí, lá atrás, quando você decidiu começar esse projeto, esse trabalho, o que você esperava que fosse acontecer? Certa vez eu conversei com uma pessoa que trabalhava comigo e ela estava envolvida em pelo menos umas 5 ou 6 atividades. Todas aquelas atividades eram muito importantes para a vida dela, era um momento crucial, era um momento decisivo na vida dela, que ela precisava de fato romper aquelas barreiras, romper aqueles limites, crescer, prosperar e desenvolver. E aí ela chegou para mim e falou assim: eu não estou aguentando, está muito difícil, estou pensando em largar pelo menos 1 ou 2 dessas atividades. E eu falei para ela assim: você quer saber? Larga tudo, abandona tudo. Foi uma palavra muito dura para ela, né? Ela esperava ouvir de mim de repente uma palavra assim: não desista, não faça isso. Pelo contrário, eu quis elevar o tom exatamente para ela entender que ela precisava alinhar expectativas, porque as pessoas às vezes elas vão se envolvendo, daqui a pouco elas se veem totalmente presas naquela situação sem saber como sair, mas é porque elas não alinharam expectativas. Então presta atenção, eu falei para ela assim: você quer saber de uma coisa? Para com a faculdade, para com esse curso, para com esse treinamento, para com essa vontade que você tem de ganhar mais dinheiro, ganha um salário mínimo mesmo, tá bom, tá de bom tamanho. Ela falou assim: não, mas espera aí, o que você está me falando? Não posso, não, eu quero ganhar mais. Eu falei: tá vendo?
Então, ao avaliar, exatamente, ao colocar aqui, fazer uma medição, ao medir realmente o nível de preço que você quer pagar com as coisas que você quer alcançar, você não pode abrir mão de nada. Então, era muito importante que você alinhasse as suas expectativas. Você espera muita coisa, mas tem pouca disposição de fazer o que é necessário. Alinhe expectativas. Você sabe o quanto vai custar? Você sabe as renúncias que você vai ter que fazer? Você sabe o preço que você vai ter que pagar? Qual é a disposição que você tem? Você não imaginava que fosse ser tão difícil assim, mas o tamanho daquilo que você quer alcançar, qual é o tamanho? Qual é a distância que você vai percorrer? Você sabe? Então presta atenção, o imediatismo é o maior criador de pessoas superficiais que existe na face da Terra. O imediatismo só cria pessoas superficiais. Qualquer pessoa que pensar que o crescimento vem sem qualquer tipo de esforço, tempo e desgaste, sofrerá uma grande frustração. Sabe aquela coisa de esperar tudo de braços cruzados? Automaticamente vai acontecer. Acidentalmente pode ser que uma hora dessas a chave vire, a mesa vira, a chave muda. Não acontece assim. Você precisa ter aquela disposição de encarar as realidades do preço, quanto as coisas custam. É preciso hoje fazer essa transição do acidental para o intencional, como nós já compartilhamos aqui numa aula passada. O quanto antes mudar de uma atitude passiva para ativa no seu crescimento pessoal, melhor será para você. O projeto de crescimento dura a vida toda. Não dura só esse curso, não dura só esses dias que você está absorvendo essas ferramentas e conteúdo de transformação e princípios aqui. Dura a vida toda. Quanto mais você se envolver nele, você vai ver que vale a pena continuar crescendo. Você vai descobrir que há uma distância a ser percorrida. Interessante que quando você começa a caminhar, você descobre que o caminho aparentemente é muito mais longo do que você imaginava. Porque quando você começa a caminhar, é um mundo de descobertas e possibilidades infinitas que estão na tua frente. Você vai ter que, em alguns momentos, acelerar, outros você vai ter que parar para dar uma manutenção, terá de resistir, permanecer. Não importa se você vai correndo, se você vai caminhando, é possível você ir mais rápido e ir mais longe. Ora você corre, ora você caminha, ora você arrasta, ora você voa. Não importa, o negócio que você não pode parar, tem que continuar crescendo, caminhando e desenvolvendo. É possível ir mais longe e mais rápido. O que importa é você jamais ir no caminho oposto. Tá certo? Algumas perguntas que vão ajudar você a permanecer ativo nesse propósito. Eu vou falar disso na nossa próxima aula, que eu tenho certeza que será um reposicionamento da tua estratégia, das tuas ideias, das tuas ações para esse próximo nível que você deseja experimentar na tua vida. Até a próxima aula. Grande abraço.